Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 23, que diz: Jesus censura os escribas e os fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, né? Que ele vai falar para todos aí, né? Falou para a multidão e aos discípulos também, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então, Cristo está falando para esses escribas e fariseus que Cristo está comparando que eles estão sentados na cadeira de Moisés, né? Para a lei de Moisés, né? Para pregar. E eles dizem, vos disserem, que observei, que observai e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Então ele está dizendo que faz as leis de Moisés, né, o que está escrito na lei de Moisés, mas em conformidade às suas obras não fazem. São obras maus, né? Porque dizem e não fazem as boas obras, né? Eles estão, né? Estão mentindo, estão né? Estão matando, adulterando e etc, e etc. Todos eles aí estão fazendo essas coisas, né? Pois atam fardo pesado e difícil de suportar e os põe aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Por quê? Eles estão pregando doutrinas diferentes daquilo que está na lei de Moisés. Eles estão fazendo obras diferentes daquilo que está na lei de Moisés. É isso que Cristo está falando para ele. E está impondo coisas, né? Mandando eles fazerem coisas, né? Muito pesada, difícil de fazer, né? Mandando eles fazer, diz, conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois eles atam fardo pesado e difícil, né, para suportar, né? É o que eles estão ensinando aí, coisas erradas, né? E põe nos ombros dos homens, e eles, porém, nem com seu dedo pode movê-lo de tão pesado, né? E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, né? Então, esses pregadores aí, eles não estão pregando para Deus, estão na legião do mal, na legião de Satanás. E eles querem ser vistos pelos homens. Para o povo ver, tá vendo? Seu fulano está pregando bem, está fazendo isso, está fazendo aquilo, né? Para que todo mundo veja o que ele faz. Se ele ajuda uma pessoa, é para todo mundo saber, né? Se eles dão alguma coisa, também é para todo mundo ver, né? Para serem vistos por os homens, pois trazem largos, né? Filactérios, né? Trazem largos
filactérios e alarga as franjas das suas vestes e ama os primeiros lugares nas ceias, né? E as primeiras cadeiras nas sinagogas, né? Eles fazem isso que era para ficarem vistos, né? E a sedução, saudação nas praças, e o serem chamado pelos homens, mestre, mestre, né? Que é esses pastores desse tempo aí, né? Eles vão para as praças orar, pregar nas esquinas para que todo mundo veja e diga, mestre, esse é o pastor, esse aqui é o pastor, né? Como nos dias de hoje tem muitos desses por aí que saem por aí pregando pela rua para seres vistos, né? Orando nas esquinas. Já até participei disso, né? Em uma assembleia. Vós, porém, não querais ser chamado rabi, né? Tá já dizendo a eles, né? Vós não queiras ser chamado mestre. Tá avisando já esse povo aí dessa época aí, né? Desses falsos pastores aí que vão para esses templos se apresentarem, que fica nas esquinas, nas portas da igreja, nos dias de hoje também ficam. Né? Mas o que é que Jesus está dizendo? Vós, porém, não queira ser chamado rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Isso é já na época de Cristo aí, né? Que tem esse povo aí. Já tem esses falsos pastores, desde lá do tempo de Isaías, né? Que Isaías já fala, em 56:11, que esses pastores nada compreendem, são cães gulosos. Cada um está fazendo a sua pregação para a sua própria ganância. Já nessa época de Isaías. Imagina nos dias de hoje, né? E tem de igreja falsa e de falso pastor aí enganando o povo, é barbaridade. Então Cristo está dizendo que não queira ser chamado de mestre, de professor, de pastor. Não queira. Porque um só é o pastor, um só é o mestre, um só é o profeta, um só é o bispo, um só é o sacerdote, que é Cristo, né? E todos nós somos irmãos. Cristo está dizendo agora para esse povo que não queira ser pastor nem nada. E a ninguém na terra chamei o vosso Pai, né? Porque um só é o vosso Pai, qual está no céu, né? Então tem muitos padres por aí. Padre quer dizer pai, né? Mas Cristo está dizendo aqui que a ninguém, né, chame vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, qual está no céu, né? Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. O maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que si mesmo humilhar será exaltado. Então, se a pessoa se exalta, né? Não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou pastor, eu sou não sei. Então, no último dia, o que é que vai acontecer? Ele vai ser humilhado, né? Ele vai ser reprovado. Mas aquele que se humilha, que se diz, não, eu prego a palavra de Deus, mas eu não sou pastor, não sou mestre, eu não sou nada não. Quando for no último dia, Deus vai exaltar ele, porque ele pregou a palavra de Deus, mas não se chamou de pastor, não se chamou de mestre, não se chamou de apóstolo, etc, etc, né? Então, no último dia ele vai ser exaltado. Mas esse que se intitula pastor, etc, mestre e apóstolo, ele vai ser envergonhado, vai ser humilhado no outro dia,
porque como está escrito, diz, mas Senhor, em teu nome eu não fiz milagre, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não expulsei demônio, mas foi por errado, né? Foi por causa do dinheiro, por causa da ganância, porque esses pastores de hoje são cães gulosos, né? Como está escrito lá em Isaías 56:8. Então, nesse último dia, esses pastores vão ser humilhados, porque Deus vai dizer, apartai-vos de mim, maldito vós que praticais a iniquidade. Isso nesses dias de hoje. Mas nesse tempo aí, para esses pastores, já está se vindo isso que Cristo está dizendo, né? Mas ai de vós, escribas e fariseus, porque Cristo está falando para esse povo aí, onde Deus enviou ele, né? Mas também está servindo para nós essa lição, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens e o reino dos céus, e nem vos entrai, nem deixais entrar os que estão entrando, né? Aqueles que querem seguir a Cristo, os escribas e fariseus estão dizendo, não, aqui é onde você vai se salvar, rapaz. Não vá para lá, não é como nos dias de hoje, né? A igreja dos ídolos, né? A igreja de Satanás, onde tem as igrejas que se chamam de ídolo, hoje é santo, né? É Santa Fulana de Tal, Santo Fulano de Tal, então isso são os templos de Satanás que enganam o povo, né? Então ele está impedindo que o povo vá para Deus verdadeiramente, porque eles estão pregando mentira. É como também nas falsas igrejas, pregando mentira, enganando o povo para que ele não vá para a verdadeira igreja, né? Para que receba a verdadeira doutrina de Cristo, né? Ai de vós, aí Cristo diz, né? Porque ele está dizendo aqui, hipócrita, pois tenhais, né, fechais aos homens o reino do céu. Eles fecham, né? Esse povo da igreja dos ídolos impede que o povo vá para o reino do céu, porque são de Satanás. Os templos dele é com o nome de santa, com o nome de santo. E eles dizem que está pregando a verdade para enganar o povo, para que ele não tenha vida eterna, né? Para que esse povo não venha ter a vida eterna, é como aqui. Fechar, eles fecham, para que o povo não vá para o reino dos céus. E nem deixa entrar aos que estão entrando. Quer dizer, os que querem entrar, eles estão tirando para que não entrem, né? E Cristo diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorai as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrerei mais rigoroso temor. Então, eles vão até para as casas do povo orar, né? Pregar mentiras, né? Oração prolongada, né? Eles fazem, né? Pretexto de prolongadas orações, né? Por isso sofrerei mais rigoroso juízo. Esse povo que faz essas coisas, enganando o povo, né? Eles vão sofrer um castigo maior, já que eles sabem de Cristo verdadeiro, mas está fazendo por interesse, né? Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, né? Que é esse povo daí, dessa época. Cristo está falando para esses fariseus aí, hipócritas, que eles vão atravessa o mar e vai para outro lado fazer um propósito, né, para o povo, né? E a terra para fazer um prosélito, e depois de ter feito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então, né? Eles vão lá pregar as suas doutrinas de mentira, né? E o povo acredita, em vez de ir para o céu, vão para o inferno, né? São coisas, e eles também vai 2 vezes mais para o inferno, né? Porque está pregando pela palavra de Satanás, como nos dias de hoje também, né? Isso é para os dias de hoje. Esses escribas e fariseus, eles vão percorrer o mar, né?
a terra para fazer um prosélito, e depois de ter feito, né, os fazem filhos do inferno, né? Porque as pessoas que abrem a mente para ouvir o que esses fariseus andam pregando, a palavra de Satanás, né? Nas suas falsas igrejas, como nos dias de hoje também, né? Então eles fazem filho do inferno, 2 vezes mais do que vós, do que eles mesmos, né? Porque estão pregando mentira. E Cristo diz: ai de vós, condutores cegos, porque dizeis qualquer que jurar pelo templo, isso nada é mais do que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor, né? Então, eles são guias cegos, esses pastores dessa época aí. Eu já li isso lá em Isaías, né? Que são esses pastores, são guias cegos, né? O guia cego que guia outro cego, ambos cairão no buraco, antes vão para o inferno. Isso está também no dia de hoje. Nas igrejas dos ídolos, né? Dos santos, né? Dos templos de santos, são os cegos guiando outros cegos, porque é cego da palavra, eles não querem escutar a verdade, então está escutando o que aquele cego está ensinando para adorar. E mistura o nome de Deus, né? E essa coisa toda, né? Levando o povo para o inferno. Os das falsas igrejas também, não resta dúvida, né? Pregam por interesse, né? E o povo acredita. Então eles estão sendo filhos do inferno também, como aqui está escrito, né? Aí juram pelo templo, né? Isso nada é mais que jurar pelo ouro do templo, né? Esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior ouro? Ou o templo que santifica, ou o ouro? Aquele que jurar pelo altar, isso nada é mais aquele que jura pela oferta que está sobre o altar. Esse é devedor também, né? Insensatos e cegos, Deus está falando para esse povo aí. Pois qual é maior, a oferta ou o altar? Porque nesse tempo aí, o povo está achando, né? Os pregadores dessa época aí, está achando que se der oferta é mais valioso do que o altar, do que Deus. Você está dando, né, a oferta, eles pregam dessa forma nos dias de hoje, você vê. Hoje não vou nem citar, né? Nos dias de hoje você diz, se você der o dízimo, nada vem para sua casa. Nenhum mal vem para sua casa. É desse tempo aqui também. Se você der a oferta, Deus vai fazer tudo por você. Mas Cristo está dizendo aqui, insensato e cego, pois qual é maior? A oferta ou o altar? O que santifica é a oferta ou o altar? Né? Quem santifica é a oferta ou é o altar? Portanto, o que jura pelo altar, jura por ele e por todo o que sobe, o que sobre ele está. Porque no altar desse tempo aí, pode ser o altar de Deus e pode ser o altar dos ídolos, né? Provavelmente ele está falando do altar dos ídolos, né? E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado. Então, voltando todas essas coisas aí, né? O que jura pelo homem, o que jura pelo templo, o que jura pelas ofertas, né? Que jura pelas ofertas, porque Cristo está dizendo aqui, quem é maior? É a oferta ou é o altar? Né? O que jurar pelo altar, jura ele por tudo que sobre ele está. Né? Está jurando
sobre o que está no altar. Está jurando por aquilo que está no altar. O que jura pelo templo, jura por ele e por aquilo que lá está habitando, no templo. E o que jura pelo céu, né? Pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele, que jura por Deus, e pelo que está assentado no trono lá no céu. Aí Cristo diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, porque isso aí faz parte da lei de Moisés, né? Eles estão dando o dízimo, né? E Cristo está falando que ele jura por essas coisas aí. E dão o dízimo, né? São os hipócritas, fariseus e escribas hipócritas, porque ele dizima da hortelã, do endro, do cominho, né? Mas despreza o mais importante da lei, né? O juízo, a misericórdia, né? E a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não fazem e omite aquelas, né? Então, eles dão o dízimo, mas não fazem o que está na lei, né? Que é ter misericórdia do seu próximo, né? E isto eles não fazem, omitem, né? Omitem. Fazem juízo, né? O importante da lei, o juízo, porque ele julga as pessoas erroneamente aí. E quem está certo, ele julga como se estivesse errado. Não tem misericórdia, né? E não tem a fé de Deus, né? E de Cristo está dizendo: vocês deviam, porém, fazer esta coisa, mas não faz, omite, né? São pastores cegos, condutores cegos, que colais um mosquito e enquiles um camelo, né? E Cristo diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do campo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperância, né? Que é o coração deles, né? E aqui não colocaram o seu mal, o seu coração está cheio de rapina e de intemperância, né? Fariseu cego, né? Porque esses pastores aí são fariseus cegos, estão seguindo outras coisas, não a lei de Moisés, e nem tampouco agora eles vão seguir a lei de Cristo, né? Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo, né? Tá também limpo. Ele tem que limpar-se por fora, para que dentro também fique limpo, né? Porque o que está fora é eles fazendo as maldades deles, né? Eles estão pregando as coisas deles, pregando, recebendo o dízimo, né? Tudinho, mas fazendo, julgando errado, né? Fazendo as coisas erradas. E Cristo está dizendo: fariseus, limpa primeiro o interior do corpo e o prato, né? Que até os pratos que onde eles estão comendo são sujeira, né? Porque vem do engano, né? Vem do engano, né? Até o prato dele está sujo, né? Para que também o exterior dentro do seu ser fique limpo, né? Mas para isso ele tem que deixar as maldades que eles andam fazendo, esses escribas e fariseus, né? Ele pega o dízimo do povo, né? E com esse dízimo vai fazer coisas erradas, né? Esse povo dessa época aí. Nos dias de hoje, nem se fala, né? Esses falsos pastores também cobram dízimo, que não é para cobrar, mas eles cobram porque eles são da legião do mal, da legião de Satanás, né? Fazem aquelas coisas diabólicas, né? Que tem.
para enganar o povo, né? Então aqui Cristo está dizendo, vamos limpar primeiro, né, o seu ser por fora, deixar suas más práticas, julgando erroneamente, adulterando, enganando o povo, e limpar o seu coração. E Cristo diz mais, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parece bem formoso, mas o coração dentro está podre, podre, podre. Por quê? Estão roubando, estão enganando, estão mentindo, não está ensinando a lei de Moisés direito, como é para ensinar. Cristo está falando para ele essas coisas. Vocês estão no templo dos ídolos, dos deuses, né? Estão escravizando o povo, roubando, enganando, matando. Né? Que eles não estão seguindo a lei de Moisés. Não estão. Até eles dão dízimo lá dos templos deles lá. Mas é para outros deuses, não é para Deus. Né? Por isso que Cristo está falando para esses fariseus hipócritas. Né? Aí eles já andam bonito lá, bem vestidos, né? Como Cristo está comparando aqui com um sepulcro. Está comparando esses escribas como esses pastores aí, dessa época aí. Nos dias de hoje também, os pastores andam todo empalitosado, todo bonitão, são sepulcro caiado, que é o que Cristo está chamando com eles aqui, nessa época, que serve para hoje também, esses pastores das igrejas falsificadas, esses falsos pastores, eles são sepulcro caiado, né? Eles andam bem vestidos, bem engravatados, todo bonitinho, né? Por fora realmente parece formosos, que é os pastores de hoje, não é ou não? São todos bonitão, todo empalitosado, ensapatado, seu belo carro, suas casas boas às custas dos membros, né? Mas no coração, são o quê? O que é que Cristo vai dizer? Mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Por que os ossos do morto? Está falando dos ossos dos mortos. Porque o povo que está seguindo eles está morto também, de pecado. Né? Está morto pelo engano deles. Está morto para Deus, porque está dando vida a esses falsos pastores aí, esses escribas, esses fariseus hipócritas, que estão pregando doutrina de homem aí, eles não estão pregando mais a lei de Moisés, não. E Cristo está repreendendo ele, né? Dentro do coração dele está cheio de mortos. Que mortos? São aqueles mortos que eles estão pregando também, levando para a sepultura do pecado, né? E de toda a imundícia. Por quê? Nesse tempo aqui eles estão nos ídolos, né? Nesse tempo aí. Eles estão nos ídolos, né? Estão matando, estão roubando, eles não querem nem saber, não. Estão fazendo todo tipo de derrota aí e para eles está tudo certo. Levando o dízimo, está ótimo, né? Está ótimo para eles. É como nos dias de hoje também. É a mesma coisinha nos dias de hoje, esses pastores de hoje, né? São sepulcros caiados, né? Vive às custas dos membros, né? Dos ossos dos mortos, porque eles estão matando os seus membros espiritualmente por estar ensinando mentira, fazendo com que eles acreditem na mentira. O diabo é o pai da mentira, as igrejas deles são falsas, são as igrejas de Satanás, porque eles estão na legião de Satanás. Né? Aí vai dizer, esse velho tá pregando muita merda aí, diz mesmo, não diz não, tá pregando muita besteira, vai te converter. Eu sei que tem gente que diz isso comigo, né? Mas antes de vocês mandar eu fazer isso, leia o que eu estou lendo aqui e raciocine e compare você com o que Cristo está falando, para ver quem é que está aqui julgando ou falando besteira, né? Faça isso, por gentileza, né? Parecerei justo, né, aos homens, né? Todos esses pastores de ouro, não. Pastor Filão é um
Aí o povo ainda diz, oxe, aquele é um homem de Deus, né? É mesmo. Assim também vos exteriormente de parecer justo aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e iniquidade. Esse é, né, os pastores de hoje, né? Esses são os pastores dessa época aí já, viu? Pastores dessa época aí de Cristo. Os que estão aí. E nesses dias de hoje, com essa evolução toda, hein? Imagina só. Porque o que tem de pastor falsificado, fazem teologia diabólica para enganar o povo, recebe o diploma de pastor, cria uma igreja falsificada e vai enganar o povo, né? Vai encher dos ossos, né? Estão cheios de ossos de mortos e de toda a iniquidade. Estão cheios dos ossos dos mortos. Por quê? Os membros que estão seguindo ele também estão mortos, né? Estão cheios de iniquidade. Não tem amor ao próximo, não ajuda o próximo, não fala o bem, não perdoa o seu inimigo. Eles não fazem isso. E nem seus pastores ensinam o amor ao próximo. Só ensina a trazer dízimo, trazeis oferta todo dia, fazeis propósito, fazeis jejum, fazeis santa ceia. Santa ceia é onde vem mais dinheiro. Aí depois, quando é de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, ou de ano, e tem gente que faz de 3 em 3 meses, igreja. Vamos fazer um congresso fulano de tal, campanha fulana de tal. Para que isso? Para enganar o povo. E os abestalhados mortos, né? Eles vivem desses mortos, porque eles não querem ler a Bíblia, não querem ter preocupação em saber da verdadeira palavra de Deus, fica comendo o que esses cães gulosos dão, né? E eles se fartando de seus ossos, né? Desses mortos, porque eles estão mortos para Deus, porque estão na iniquidade, né? É isso, né? Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. Assim são esse povo de hoje e nessa época aqui que Cristo está falando. E ele diz mais: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, chama todos esses pregadores aí de hipócrita, porque estão fazendo coisas, né, horrível para com seus membros dessa época aí, né? Fariseu, pois, edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, né? E dizei, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaremos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificai que sois filhos dos que mataram os profetas, né? Eles próprios, né? Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, né? Serpentes, raça de víbora, como escaparei da condenação do inferno, né? Cristo está perguntando a eles, porque eles estão fazendo essas crueldades todas, enganando o povo, e Cristo está perguntando, dizendo para eles, vocês são serpente, raça de víbora, como é que vocês vão escapar da condenação do inferno, né? Esses pastores aí desse tempo. Imagina esses dos dias de hoje, né? Das falsas igrejas. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguirei de cidade em cidade, porque isso vai acontecer, né? Quando o Cristo
foi embora, que ficar os pregadores, esses escribas e fariseus vão fazer isso, né? Como Paulo mesmo, né? Paulo, que é antes dele ser convertido, ele não chegou aqui ainda não chegou ele, mas vai chegar. Ele não vai, quando Cristo adquirir sua igreja, ele não vai chegar na igreja de Deus, acabar os cultos, né? Meter o pau no povo, tudinho, né? Vai acontecer isso. É o que Cristo está dizendo aqui, né? Crucificareis a outro e deles açoitarei nas vossas sinagogas e os perseguirei de cidade em cidade. Isso vai Cristo está dizendo que vai fazer. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Esse povo fizeram isso. Quando eles se apartaram de Deus, que o povo ia tentar recolher eles matavam os profetas que vinham para resgatá-lo, porque eles já estavam com a mente cauterizada na legião de Satanás. E os outros, né, que já eram, aí instruía mais ainda, né? Em verdade vos digo que estas coisas hão de vir sobre esta geração. Quer dizer, que ainda vai vir também ainda essa geração aí, né? Cristo veio, eles vão crucificar Cristo, né? Outros ainda vão matar também alguns, vão querer matar alguns, mataram o João, que era o Elias, né? Eles mataram o João, né? Como está dizendo aqui de Zacarias também, né? Vão matar Cristo também, né? Como ele está dizendo aqui. Jerusalém, Jerusalém, quem mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta, né? É Cristo falando para ele, presta atenção nisso aqui. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados, né? Porque Deus enviou vários profetas, várias pessoas para exortar esse povo do erro que eles tinham abandonado, né? Que abandonaram a lei de Moisés. Desde quando eles estavam lá na terra prometida, né? Ao passar do tempo eles se bandearam para a legião do mar. Mas muito antes, isso já é agora há pouco, esses acontecimentos que estão matando os profetas é agora há pouco, porque até Zacarias, Jeremias, Isaías, né? Zacarias, esse povo, esse povo novato de agora, né? E eles estão fazendo isso, matando esse povo de Deus, que vai exortar eles, né? Porque não prenderam Jeremias, né? E etc, e etc. Porque eles não querem aceitar mais a palavra de Deus, porque eles já estão no templo dos ídolos, nos templos da legião de Satanás, né? E Cristo está dizendo aqui, tu que mata, né? E quer dizer, mandavam os profetas, né, ajuntar seus filhos, como a galinha ajunta seus pintos debaixo de suas asas. E tu não quiseste. Por quê? Deus mesmo mandava esse povo. Deus mandou, desde Isaías, que vem essa peleja de Deus, que eles não querem mais saber de Deus. Vem Isaías, vem Jeremias, Zacarias, esse povo todinho veio, mas eles não quiseram aceitar não. Não quiseram. Deus manda o filho para ele e eles também não vão querer. Vão querer. Mandou como uma galinha para juntar. Mandou esse povo todinho para o povo israelita, para o povo de Judá, todas as tribos. Veio Isaías, e antes de Isaías também teve, mas veio Isaías. Isaías falou dos pastores que já tinha na época. Isaías falou da profecia
da vinda de Cristo, Jeremias, né? E esses outros mais na frente, até Malaquias, veio tudo a exortar esse povo, mas eles quiseram, não quiseram, não. Falou toda a verdade para esse povo e eles não aceitaram. Nenhuma dessas, mas antes quiseram matar eles, prender, matar, bater, tudo isso eles fizeram, né? E como não teve nenhuma, né? Deus não teve nenhuma, como é que se diz? Não teve nenhum êxito para esse povo, não teve nenhum êxito, como Deus perdeu para eles, para a legião do mal, porque muito pouco, ficou muito pouquíssimo, ficou, quando o Cristo chegou não tinha quase ninguém, bem pouquinho mesmo. Tá lá, a seara é grande, Cristo falou, a seara está muito grande, mas os ceifeiros não tem, né? A seara está grande, que é o povo mau, que saiu de Deus e foram para a legião de Satanás. Então, Deus estava perdendo aqui totalmente a batalha aqui para a legião do mal. Então, Deus envia Cristo para esse povo. Aí eu vou mandar Cristo, né, em gente, né, em humano. Vou mandar Cristo se transformar em humano para ver se eu consigo, né? Porque na primeira geração Deus perdeu. Nessa agora segunda, de Noé para cá, Deus também está perdendo, né? Não resta dúvida. Só é você ler a Bíblia e entender que Deus está perdendo essa batalha para a legião do mal. A legião do bem está perdendo para a legião do mal. E como lá na primeira geração Deus salvou Noé para não perder de tudo, aqui Deus está enviando Cristo para não perder novamente. É por isso que tem muitos aqui adébitos a Cristo, mas também tem muito que não vai querer Ele, né? Não vai querer Cristo, não vai aceitar. A maioria não vai aceitar. Mas como Deus é misericordioso, vai deixar a sua doutrina através de Cristo para arrependimento, como falou Elias, João Batista, né? Para que se arrependam, se batizem e se salvem, fazendo bem, né? É isso, a nova doutrina, a nova lei, o novo mandamento, a nova aliança. Por isso que Cristo veio. Então tá como está aqui, Cristo está dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Eu vou matar até Cristo, que foi enviado para eles. Quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos, como a galinha junta seus pintos debaixo de suas asas. Que é que Deus mandou muitas vezes. Ainda mais esses últimos de agora, né? De Isaías para cá e Deus querendo juntar ele e eles não quiseram. E tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Né? Que casa vai ficar deserta? A casa de Deus vai ficar deserta por conta deles. Né? Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Porque eles não estão bendizendo a Cristo, né? Eles não estão bendizendo a Cristo. Então ele diz, porque eu vos digo que desde agora, Cristo está falando, não vereis mais até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Que Cristo veio em nome de Deus, mas eles não querem. Capítulo 24 de Mateus, 24 de Mateus. O sermão profético, o princípio das dores. Vamos ler. Aquele Jesus, e quando Jesus ia saindo do templo, onde ele estava nesse tempo, pregando para esses escribas
e fariseu e todo o povo que estava lá, ele vai saindo, né, do templo, aproximando-se dele os seus discípulos que estavam com ele lá, para lhe mostrarem a estrutura do templo onde ele estava, né? E onde ele estava era lá em Jerusalém, e era o templo que reedificaram, né? Não é aquele que Salomão fez mais, porque aquele ficou destruído, quase todo destruído. Então eles reedificaram esse templo, né? E os discípulos parou, né? Os discípulos para mostrar, né, a estrutura do templo a Cristo, que era grande. Então Jesus, porém, lhes disse: não vede tudo isso aqui, né, mostrando para o templo onde ele estava pregando? Não vê tudo isso aqui? Esse prédio aqui, essa bonitinha. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Já foi derrubado uma vez, né? E vai ser derrubado de novo, né? E estando assentado no Monte das Oliveiras, que ficava lá pertinho, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? E o templo vai ser derrubado, né? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos estão querendo saber, e Jesus respondendo disse: acautelai, calma aí, meus irmãos, que ninguém vos engane, né? Acautelava aí, que ninguém te engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, né? Então, depois desse tempo aí, vai ter muita gente ainda. Ele falou para esses profetas aí e para os seus discípulos, né, que muito, Cristo sabe que vai vir muito, né? Nesse tempo aí já tem, não tem, né? Tem muitos pregando, mas tem muitos pregadores nessa época aí, mas não estão pregando a Cristo, nem a lei de Moisés, né? Esse povo aí que Cristo está falando para eles, não estão pregando Cristo, nem também a lei de Moisés. Se está pregando alguma coisa da lei de Moisés, é só os dízimos, né? Que é para tirar dinheiro desse povo aí, nessa época aí. Mas os discípulos perguntaram a Cristo e quando seria o fim do mundo, né? E quando ia acontecer que o templo ia ser derrubado, que não ia ficar pedra sobre pedra, e de quando ia ser o fim do mundo. E Cristo disse: nada, fica quieto, até quieta, né? Que ninguém te engane, né? Porque muito ainda aí, depois, aí vai vir depois de Cristo, muita gente. Porque antes de aí, no tempo de Cristo aí, não tem ninguém, antes de Cristo aí, não tem ninguém pregando Cristo. Porque ninguém sabe. Só João Batista, que era o Elias, que estava pregando essas coisas aí para quando Cristo viesse. Mas antes dele, né, não tinha ninguém mais pregando, né? Estava pregando era os ídolos. Mas que está dizendo que a cautela aí, porque vem muito em meu nome ainda, né? Dizendo que é Cristo, e a muitos vai enganar ainda. E enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerra, né? Olhai, não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, né? Então, depois que Cristo morrer, for crucificado, né, depois dele, vai vir muita gente dizendo que é Cristo, que está fazendo milagre, isso e isso, né? Porque o povo vai ficar sabendo desse milagre de Cristo aí, e muito vai querer imitar ele, né? E Cristo está dizendo: não, fica quieto aí, não, que muito vai vir em meu nome fazendo essas coisas. Apenas tenha cuidado. Vai ter guerra, né? Vai existir guerra, vai existir rumor de guerra, né?
Mas não te assusta não, porque ainda não é o fim, né? Porquanto se levantará ainda nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Isso já aconteceu também, muitas guerras, né? Muitos terremotos, os terremotos até que deu uma cessadazinha, as guerras também deu uma cessadazinha, houve um agora há pouco, né? Mas não está tendo tanto. Mas ainda vai haver nação contra nação, porque as nação contra nação. As nação que não querem aceitar Deus vai guerrear com aquelas que tem Deus, né? Que é a guerra entre a legião do mal e a legião do bem, né? A legião de Satanás e a legião de Deus, que vai ainda guerrear muito ainda até o final dos tempos. Isso ainda vai acontecer, né? Mas todas estas coisas são o princípio das dores, né? São o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serem atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, né, está falando para os seus discípulos, né, onde ele vai fazer, mostrar, gravar tudo quanto que eles são as testemunhas, né? As verdadeiras testemunhas são esses discípulos de Cristo e não a testemunha de Jeová, como ele se intitula, ser testemunha. Eles não são testemunha nem deles mesmos, né? As testemunhas são esses aí, os discípulos de Cristo, que estão com ele, vendo, apalpando e tudo. Essas são as verdadeiras testemunhas, não a testemunha Jeová diabólica, né? Testemunha Jeová é uma testemunha diabólica que prega mentira, né? Então não é de Deus, não é testemunha falsa, né? Mas testemunha verdadeira são esses discípulos aqui de Deus, que depois que ele morrer, ele vai relatar tudo aquilo que eles viram, né? Para que o povo gentil vejam se convertam, né? Através de suas palavras, né? Nesse tempo, né, vai ter guerra e nação contra nação por causa do nome de quê? Por causa do nome de Cristo. Isso já vai acontecer ainda. Vai ter essa guerra, né? A legião do mal contra a legião do bem. Isso vai acontecer. Está acontecendo essas guerrazinhas por aí. Isso é fichinha, né? Isso é fichinha para o que ainda vai acontecer, né? Isso é fichinha. Essas guerrinhas que tá aí é fichinha, né? Porque a guerra verdadeira vai ser contra a legião do mal e contra a legião do bem. É o povo de Deus guerreando para converter a legião do mal e a legião matando o povo de Deus. A legião do mal matando o povo de Deus, sem querer aceitar, como esse povo aqui não estão aceitando as palavras de Deus através de Cristo. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros se odiarão, né? Porque muito vai odiar. O povo de Deus, o povo da legião do mal vai odiar o povo da legião de Deus e vão matar essas coisas, né? E se jurarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É por isso que vai haver essa guerra de nação contra nação, lá para o final dos tempos. Essas guerrinhas que tem agora, isso é brinquedo, isso é fichinha, tem nada a ver ainda, né? Essas pestinhas que estão chegando aqui, tipo coronavírus, isso é fichinha para os últimos dias, para a legião do mal e a legião de Deus, isso é fichinha, né? Então o que devemos fazer é acreditar em Deus mesmo, ter confiança, ter amor à doutrina de Cristo. Não aquela fezinha não, que nem os discípulos teve, né? Não, tem que ter fé mesmo, acreditar que Deus pode tudo, menos mentir, né?
Deus pode tudo, menos mentir, né? Então surgirão muitos falsos profetas, muitos falsos Cristo, né? Porque tem até gente aí com o nome de Cristo, né? Aparece muitos milagres aí, porque o diabo também faz milagre dentro dessas igrejas falsas. Presta atenção, o diabo, essas igrejas falsas são da legião de Satanás, onde o povo está sendo enganado, acreditando que estão recebendo a palavra de Deus verdadeira, né? Não é que se o povo está sendo enganado, muito bem, eles acreditam em Deus ali, naquele Deus que está pregando, mas porque estão sendo enganados, tem essa ressalva, né? Vai ter essa ressalva. Mas se você sabe da verdade, se você está numa igreja falsa e recebe algum milagre, não pense que venha de Deus não, porque não vem. Vem de Satanás, para que você se mantenha escravo dessa falsa igreja, desse falso pastor, né? É isso que ele apronta. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, e o amor de muitos vai esfriar. Cristo está falando porque sabe que o amor de muitos vai se esfriar. Isso lá para os últimos dias, porque o que é que está acontecendo? Na primeira geração, a legião do mal praticamente que venceu. Da segunda geração de Noé para cá, a legião do mal, eu estou falando do povo de Deus, que foi Abraão, Isaac, Jacó, o povo israelita que se corromperam, 99,9%, né? Se corromperam, não quer saber de Deus. Deus mandou Cristo para eles também não quer saber, como vocês estão vendo aqui na leitura, né? Então o que acontece? Deus está perdendo para a legião do mal aqui, né? Mandou Cristo para dar, né, um chega na legião do mal aqui, mas o povo está preferindo a legião do mal, né? Ainda, né? Não todos. Agora, como ainda tem muitos ainda na legião do bem, na legião de Deus, né? O que é que está acontecendo? Deus não quer dar o último dia, agora. Deus não quer dar o último dia agora. Por quê? Porque Deus quer que todos os homens sejam salvos. E como é que esse povo pode ser salvo? Deixando de fazer o que faz na legião do mal, na legião de Satanás, na legião das falsas igrejas, né? Por isso que Deus está dando a oportunidade do povo se arrepender e deixar essas coisas. Por isso que Deus não mandou o último dia ainda. Mas quando Deus vê, presta atenção, que não vai ter mais solução, Ele vai estabelecer o último dia. Vai estabelecer o último dia. E o que é que eu digo através disso? Que se você continua contrário à doutrina de Cristo, né? Contrário aos mandamentos de Cristo, porque nós não estamos na lei de Moisés mais. A lei de Moisés, quando Elias chegou para pregar para Cristo, a lei de Moisés acabou ali, findou, que é João Batista. Findou. De lá para cá é de Cristo, é a nova aliança, né? É a nova aliança. Mas se vocês não querem abandonar essas má práticas que vocês estão fazendo, as falsas igrejas, Deus vai mandar o último dia. E quando esse dia chegar, vai ser tarde demais para vocês. Porque vocês não deixou a legião do mal e veio. É bom que vocês vá pensando nisso. Porque isso aqui, essa terra vai derreter, tudo vai se destruir. Não adianta você ter dinheiro no banco, ouro guardado, como Edir Macedo disse, que ele é o homem mais rico do mundo, tem muito ouro guardado nos Estados Unidos, mas vai se derreter tudinho e ele vai perder a salvação, vai pular e ficar aqui na terra, no lago de fogo,
porque isso aqui tudo vai se disparar. É o que está escrito. Aqui tudo se disparar em chama. Tudo vai derreter. E se tudo vai derreter, aqui vai ser um lago de fogo. Então, para que você não fique nesse lago de fogo, você venha para a legião do bem, se arrependa, deixe de praticar as coisas contrárias a Deus, para que Deus receba lá no paraíso e você não fique aqui queimando de dia e de noite e a fumaça do seu tormento subindo. Está escrito, eu vou ler isso para você. Ainda vai chegar nesse tempo, basta você seguir os vídeos, né? Não é verdade? Então vamos continuar, que é para não vai ficar longo demais. Mas aquele que perseverar até o fim, olha só, esse será salvo. O que é que eu estou falando? Né? Quem perseverar em Deus, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E esse que se fria, né? Porque a legião de Satanás está tragando ele. Está oferecendo coisas, né? O trabalho da legião do mal aqui, da legião de Satanás, é oferecer coisas lindas para o povo, coisas boas, incluindo riquezas, né? Boas casas, bons carros, bons ganhos, mas de má obra, né? E aí aquele que estava quase seguindo a Deus esfria e vai para a legião do mal. E o que vai acontecer? Mas se você perseverar, não esfriar, né? Com o amor de Deus, com os seus boas obras, né? Com a bondade, com o amor, se você perseverar até o fim, o que é que vai acontecer? Você vai para a eternidade. Sua alma não morre, seu espírito de bondade subirá, não morrerá para Deus. Mas o espírito de maldade, de iniquidade, o espírito da bebedeira, da farra, da prostituição, do roubo, da enganação, do adultério, da mulher que veste a roupa curtinha mostrando a bunda, mostrando os seios, a barriga, esse vai para o lago de fogo. Presta atenção. Esse velho tá falando merda aí, desculpa a expressão. Tá falando besteira. Roupa não salva ninguém. Tô cansado de ouvir isso. Roupa não salva ninguém. Mas se você anda com a sua roupa provocando o pecado, você acha que Deus está gostando de você? Não tá, minha querida. Não tá, né? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, tem gente ainda tem país que não está recebendo a palavra de Deus. Por isso que Deus não mandou, né, o fim ainda. Porque Deus quer que todos sejam salvos, né? Que todo mundo também não recebeu a palavra ainda, o testemunho de Cristo, né? Que Deus mandou para esse povo aqui nesse tempo e para os dias de hoje, né? Então, Deus está esperando o povo ouvir o testemunho de Cristo, a sua palavra, a sua doutrina, o seu mandamento em todas as nações, porque tem nações que se você for falar de Deus lá, você já ainda morre. Mas até então já tem gente ouvindo a palavra, ou falsa ou não tem, né? No versículo 15 do capítulo 24 de Mateus, né, diz, o sermão continua, a grande tribulação. Ele vai falar agora, é um sermão que Cristo está dando para os escribas e fariseus e todos os outros que estão aí sentados, né? E também agora ele vai falar que vai ter tribulação. Quando, pois, virde que a abominação de a desolação de que falou o profeta Daniel, né, está no lugar santo, quem lê entenda, né?
Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes, né? Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, né? E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver, né? Isso é Cristo falando, né? Porque esse povo aí tem que ficar de sobreaviso, né, a respeito dessas coisas. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, quando for haver a destruição, né, os que são escolhidos vai ser resgatado, né? Vai ser resgatado. Mas aqueles que ainda estão no pecado, não vai ter escapatória, não. Não vai ter escapatória, não, né? Alguém vai tentar fugir, né? Porque vai ser grande, né? Vai ser grande, né? Essa desolação, por quê? Tudo vai ser destruído, né? Vai ter. Isso é na tribulação, né? É na tribulação. Cadê a palavra? Isso aqui é a... Deixa eu ver aqui, minha gente, que eu pulei aqui. Que é a grande tribulação, né? Eu estou falando da grande tribulação, né? Cristo está falando que vai haver uma grande tribulação, né? Que é a abominação, quando pois vide, que é a abominação da desolação, de que falou Daniel, né? O profeta Daniel. E o Daniel falou porque foi Deus que falou para ele, né? Lá quando ele estava lá no reinado de Nabucodonosor, né? Foi os últimos versículos dele que ele mandou fechar o livro lá e selar para o último dia, né? Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, os que estiverem sobre os telhados não desça, né? E ai das grávidas, né? Porque que está amamentando naquele dia. Orai para que a vossa fuga não aconteça, Deus, que elas orem, né? Para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, né? Porque haverá então grande aflição como nunca houve no princípio do mundo até agora. Um pouco há, que isso é o último dia, né? E se aquele dia não for abreviado, nenhuma carne se salva, mas por causa dos escolhidos, né? Serão os dias abreviados. Então vai ter uma pausa, né? Durante essa tribulação, por causa do povo de Deus, né? Para que ele não sofra tanto, né? Ele não sofra tanto, o povo de Deus vai ter como escapar dessa desolação que vai haver nesse tempo aí, lá no perto do fim dos tempos. Então, se alguém vos disser, ei, que o Cristo está ali, está aqui, ou ali, não lhe dê crédito. Se começar o povo dizer essas coisas, não dê crédito, não acredite,
né? Não acredite, porque já tem gente por aí se dizendo que é Cristo, né? Tem gente por aí se dizendo que é Cristo. Já vi uns 2 ou foi 3 dizendo que ele é Cristo, né? Então, se alguém disser, esse que é o Cristo está aqui, outro disser, está ali, né? Não é para acreditar de maneira alguma. Por quê? Né? Por quê? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, vai enganar até os escolhidos. Então, Satanás, nessa tribulação, ele vai se rebelar, né? E como ele tem muitos seguidores nos dias de hoje, tipo assim, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, R.R. Soares, fora o das igrejas dos ídolos, das igrejas dos santos, né? Que tudo são adeptos de Satanás. Da igreja das santas, dos santos, né? Dos templos dos santos, das santas, são tudo de Satanás. E esse povo é quem vai falar para o povo, para enganar o povo. É esse povo da legião de Satanás que vai querer enganar o povo da legião de Deus, né? Os que são escolhidos. Eles vão dizer, Cristo está aqui, Cristo está ali, Cristo aqui, vem para cá. Não acredito, não acredito. Porque esses falsos profetas vai surgir e é que vai falar essas coisas, né? Vai fazer cura, como Cristo está fazendo aqui. Vai curar enfermo. Já tem gente aqui dizendo que faz. Mas tudo isso que vai fazer é Satanás. É o povo da legião do mal. É os falsos pastores. Os falsos pregadores. Né? Os das igrejas dos ídolos, que chama santo nos dias de hoje. São esse povo que vai ver milagre, fazer milagre para enganar. Né? Para enganar o povo de Deus. O povo diz, não, eu sou de Deus. Aí eu vejo um povo de outra igreja fazendo milagre. Não, ali é Cristo, eu vou para lá. E aí eu vou me perder. Então, muito cuidado para vocês que ainda seguem Cristo verdadeiramente, que seguem a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo nos dias de hoje, porque Cristo já está alertando aqui que vai aparecer esse tipo de gente para enganar vocês que estão na verdadeira igreja, viu? Muito cuidado. Por que Cristo está dizendo isso? Né? Que vem esse povo todo para enganar. Vamos continuar. Eis que o vulo tenho predito, Cristo mesmo predizendo essas coisas. Portanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não vá atrás, não saia. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Ele está alertando a todos. Não acredite. Porque agora vem a verdade. Agora vem a verdade de Cristo, de Deus. Vem a verdade agora. Né? Porque essas palavras aí é para os da legião do mal, que vai falar essas coisas. Cristo está ali, Cristo está aqui, Cristo está fazendo milagre aqui, venha para cá. Essas são coisas do diabo, da legião do mal. Dessas igrejas falsas por aí. E até nos dias de hoje o povo está mostrando, né, os falsos milagres. Né? Tem igreja, das igrejas mesmo dos santos eu vejo, né, testemunho das igrejas dos santos. Que diz, eu fui curada disso, que eles têm programa de rádio e de televisão. Eu fui curada disso, foi Cristo quem me curou, e Maria e não sei quem. É tudo mentira. Pode até ter recebido a cura, pode ter recebido. Não resta dúvida. Mas para que Satanás faz essa coisa, essa cura? Para que essa pessoa mostre aos outros, para que eles permaneçam escravos da legião do mal, da legião de Satanás. Né? Por isso que acontece essas coisas dentro dessas igrejas de santo, de santa, de outras igrejas falsificadas também. O diabo faz acontecer essas coisas para que esse povo não saia de lá, permaneça escravo de Satanás,
dentro da religião que a legião do mal inventou. Tá? Aí vem a verdade agora. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, né? Porque se der um relâmpago na China, a gente vê aqui a claridade, né? Lá no céu, né? Se der um relâmpago lá na China, ele clareia aqui e a gente vê que é o que Cristo está revelando aqui, né? Então, se um relâmpago sai lá no Oriente e se mostra aqui até no Ocidente, assim será também a vinda de Cristo. Todo mundo vai ver. Não tem esse que não veja. Nem o que estão debaixo da terra não vai ver. Vai ver também, porque vão ressuscitar primeiro. Os que estão debaixo da terra vai ressuscitar primeiro e vai ver Cristo lá nas nuvens. Então, se aparecer essas coisas que eu falei anteriormente a esse versículo, são da legião de Satanás, são das igrejas da religião que a legião de Satanás inventou, que faz milagre, que mostra muitos prodígios. Isso são os milagres de Satanás para que vocês se tornem escravo efetivo dele, né? Porque quando os apóstolos faziam milagre, cura, era até ele. Mas depois que ele morreu, está na Bíblia, cessou esses milagres. Cessou. Deus cessou esses milagres, essas curas. Ressuscitar, curar doença. Deus cessou essa coisa desde os apóstolos para trás. Deus cessou essa coisa. Quem está fazendo, não é que Deus não cure. Não é que Deus não cure. Se você é um servo fiel de Deus, Deus cura você. Mas ninguém vai saber que você cura. Só você mesmo ou alguma pessoa que sabia que você estava doente. Não é para você estar contando, curei, não. Porque todo mundo vai saber que você foi curado. É isso que Deus quer que faça. Que não mostre a ninguém. Mas esses falsos pregadores, esses falsos pastores que estão nas falsas igrejas, que ficam mostrando os seus prodígios, as suas curas, isso é cura de Satanás. É cura de Satanás, não vem de Deus não. Porque Deus quando diz, olha, cure, mas não diga para ninguém, você tem que ficar calado, porque você não precisa dar, está escrito, o homem não deve dar testemunho do homem. Por que Cristo diz isso? Está aqui no Evangelho. Que o homem não deve dar testemunho para o homem. Vocês que estão fazendo isso, estão fazendo erroneamente. Porque eu vejo várias igrejas dando testemunho. Fui curada disso, recebi uma bênção tal. Não é para você que tem um verdadeiro evangelho. A verdadeira doutrina de Cristo não é para andar dizendo da sua cura. Porque Deus proíbe. É proibido o homem dar testemunho do homem. Por quê? Porque Deus sabe todas as coisas. Ou se você é doente, você mora em frente a um vizinho. O vizinho sabe que você está de cama. De repente você ficou curado. É obrigado você dizer para ele, eu fui curado. Ele não está vendo que você foi curado? Então ele vai acreditar em si. Ele vai perguntar, poxa, foi Deus que curou ele. Né? É assim que ele vai ter a fé. Não porque você está contando, porque você está exaltando Deus assim. Não é para ser dessa forma, que Deus não quer que dê testemunho do homem. Deus não quer, é proibido. Né? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente para o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, que é Cristo. Né? Todo olho verá. Pois onde estiver o cadáver, aí ajuntarão as águias, né? Para comer o cadáver, né? No capítulo 24, versículo 29, o sermão ainda continua. Cristo ainda está exortando a esse povo e vai falar sobre a sua vinda, né? Ele está dando sermão ainda e agora ele vai falar no capítulo 24, versículo 29 de Mateus,
ele vai falar da sua vinda. Cristo vai falar da sua vinda. E depois da aflição daqueles dias, né, da tribulação, porque a tribulação não vai ser no último dia, não vai ser no último dia, vai ser uma certa parte, né? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, né? Isso aí vai ser o final, né? O final, né? Vai terminar a tribulação, vai passar, porque essa tribulação vai servir para que o povo se converta, né? Tenha temor a Deus, né? Para que tenha temor a Deus, né? Então, quando passar a tribulação, o sol vai escurecer, a lua também não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas, né? Então apressará no céu o sinal do Filho do Homem, de Cristo, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão a Cristo vindo sobre a nuvem do céu, com poder e grande glória. Então, por que esse povo vão se lamentar, né? Vai aparecer o sinal de Cristo no céu e todas as tribos da terra se lamentarão. Por que vai se lamentar? Porque vai dizer: eita, o irmão Antônio falou que era para eu deixar de andar de shortinho, que era para eu deixar aquelas blusas mostrando os peitos e a barriga, que eu deixasse a prostituição. Outros vai dizer: eita, o irmão Antônio estava falando lá no vídeo dele que era para eu deixar de roubar. Outro vai dizer: eita, o irmão Antônio disse que era para eu deixar de mentir, ó, de estar enganando o povo. Outro disse: eita, rapaz, não era para eu estar botando gaia nas mulheres dos outros. Outro vai dizer: eita, o irmão Antônio disse que não era para eu estar nos bar fazendo farra não, olha. E agora? Aí estão se lamentando, porque continuaram fazendo essas coisas. E Cristo veio buscar os seus, né? Aí não tem mais. Como é que ele vai poder agora? E agora? Como é? É o último instante, né? É o último instante. E aí? Né? E aí? Como é que vai ser? E vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Olha, vai juntar todo o povo que é temente a Deus, que está guardando a doutrina de Cristo. Desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade, né, no céu. E aprendai, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornaram terro e brotaram folhas, sabeis que está próximo o verão, né? Igualmente, quando virdes todas estas coisas, saberei que ele está próximo às portas, né? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Cristo não vai passar, a palavra de Deus não vai passar, é verdadeira, né? E o sermão continua no versículo 36 do capítulo 24 de Mateus. Exortação à vigilância, né? Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Nem Cristo sabe quando isso vai acontecer. Só Deus sabe. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, de Cristo.
Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia o povo, né? Antes de haver o dilúvio, o povo comia, bebia, casavam, dava-se em casamento, até Noé entrou na arca. Nesse tempo aí, todo mundo fazia essas coisas, né? Nesse tempo que quando o Cristo vai vir, também todo mundo vai estar fazendo essas coisas, né? Vai estar bebendo, vai estar casando, vai fazendo um monte de coisa também, né? E não perceberão, né? E não o perceberão até que veio o dilúvio. Eles não perceberam até que veio o dilúvio. Eles estavam no mar bebendo assim, ó. Quando der fé, a água estava chegando nas canelas. Oxê, o que é isso? Estava vendo que estava chovendo. Eles estavam vendo que estava chovendo, mas que não era para tanto, né? Na época de Noé, a legião do mal, né? Estava lá comendo, bebendo, dando-se em casamento, fazendo todo tipo de coisa que não prestava, né? Esses daí. E eles estavam lá tudo sossegado, de repente a água já estava dando na canela. Ele disse, ei, que agora? Também nesse tempo não tinha a demonstração que Cristo está dando agora. Agora Cristo está avisando para todos nós. Na época de Noé não teve esse aviso não. Não teve. Deus destruiu porque não tinha mais jeito. Naquele tempo não tinha. Não tinha doutrina, não tinha lei de Moisés, não tinha nada. Era apenas a legião do mal e a legião do bem. Eles tinham que fazer o bem por si próprio, né? Eles tinham que ser obedientes por si próprio, né? E os outros faziam a maldade porque também não tinha instrução nenhuma. Então por isso que eles prevaleceram. Mas de Noé para cá, Deus vem dando instrução. Desde a criação que criou-se a legião do mal e a legião do bem, Deus vem dando instrução para os da legião do bem. Vem dando, vem dando, vem dando, vem dando instrução. E quando a maioria, a herança de Deus que estava no Egito, que Deus resgatou, que deu a instrução para eles, né? Seguiram até um certo tempo, mas depois abandonaram. A legião do mal fez com que ele abandonasse a legião de Deus. E eles estão vencendo aqui nesse tempo de Cristo, né? Estão vencendo, por isso que Deus enviou Cristo para esse povo. Está vencendo, né? Mas muitos não vão querer, muitos estão seguindo a Cristo, né? E ele está avisando acerca dos últimos dias, daquele que não querem seguir mais, daquele que não vão seguir agora a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, que Deus mandou para esse povo agora, né? Para nós, que serve para nós também. Então, todo aquele que não se vir, está dizendo, vai acontecer. Muito bebia, muito comia, se casava e não viu. Até que entrou Noé na arca e eles não perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a tudo. Assim será também na vida do Filho do Homem. Todo mundo vai estar comendo, bebendo, se prostituindo, porque não quer saber de Deus, né? Da legião do mal. Não querem saber de Deus, não querem saber o que Cristo mandou eles fazer, né? Então eles estão fazendo a mesma coisa, comendo, bebendo, farrando, se prostituindo. E quando Cristo vier, o que é que vai acontecer? Então, estando dois num campo, né, será levado um e deixado o outro. Né? E estando duas moedas no moinho, será levado um e deixado a outra. Né? Vigiais, pois. Deus está mandando ser vigilante. Vigiais, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Né? O que é que ele dizer? Ele não quer deixar ninguém, não. Não. Deus não quer deixar ninguém. Está dizendo aqui que um vai ficar, um está no campo, leva um e fica o outro. Por que levar um e fica o outro? Por quê? Porque ele pode levar os dois e não ficar nenhum, né?
Quando o Filho do Homem vier, ele pode levar os dois. Basta os dois estar seguindo a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, fazendo bem, sem inveja, sem mágoa, sem nenhum tipo de coisa errada, né? Com amor, principalmente. Então, no dia que o Filho do Homem vier, será que ele só vai levar um? Se os dois estão tudo na mesmo patamar, vai ficar um? Não vai. Ele vai levar os dois. É isso que ele quer dizer aqui. Mas vai ficar um por quê? Vai ficar o outro. Um vai e o outro fica. Porque o outro está no mal, o outro está se prostituindo, está junto, né? Como nos dias de hoje, trabalha todo mundo junto. Trabalha o que não é de Deus e trabalha o que é de Deus. O que é de Deus fala para o que não é de Deus, mas ele não quer ouvir, né? Não quer receber a instrução. Então, quando chegar esse dia, ele vai ficar, né? O que é de Deus vai, mas o que não é vai ficar. Por isso que ele está dizendo, se tiver dois no campo, um vai e o outro será deixado. Por que ele vai ser deixado? Porque não está de acordo com aquele que foi, né? Porque ele está na prostituição, está roubando, está enganando, está trabalhando lá no campo. Mas está roubando, está matando, está enganando, está se prostituindo, está mentindo, etc, etc, etc. Por isso que ele vai ficar. Mas se os dois não estiverem fazendo nada disso, ambos serão arrebatados. Ambos, né? E estando duas moendo no moinho, está falando desse tempo aí. Porque nesse tempo aí tem moinho. Hoje tem moinho, mas é de moer muita coisa de uma vez só, né? Então, uma será levada e a outra será deixada. Mas se as duas que estão no moinho estiver lá e as duas for compatíveis para os olhos de Deus, Deus vai deixar a outra? Não vai, todas as duas vai. Mas se uma tiver errada e a outra tiver certa, a errada vai ficar. É isso que ele quer dizer nisso aqui, tá? E ele diz, então vigiais, porque não sabeis o dia nem a hora que ele vai vir. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse o que vigília de noite, na vigília da noite, havia de vir o ladrão, né? Vigiaria e não deixaria minar a sua casa. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se você está fazendo maldade, se você está no erro, e se você vai seguir, né? Se você está no erro, se converter, né? E for ali, tá de vigia, né? Então quando o diabo vir, ele não vai arrebatar você. Quem vai arrebatar você é Deus. Entendeu? É essa a vigília, né? A vigília é você abandonar o mal, abandonar as coisas de Satanás, a legião de Satanás, e permanecer na legião de Deus. Porque aí, quando Satanás vir para te arrebatar, ele não vai te arrebatar, mas sim Deus, né? Por isso estáis vós apercebido também, porque o Filho do Homem, Cristo, há de vir a hora em que não penseis. Ele não pode vir de manhã, de noite, de tarde, de meio-dia, não tem hora. Quem sabe é Deus, né? O sermão continua. Agora ele vai dar uma parábola a respeito de dois servos, né? Ele vai falar de dois crentes, de dois servos, né? Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Ele está perguntando aqui, né? Que o seu senhor constitui sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo. Ele está perguntando, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu senhor constituiu sobre a sua casa, né? Constituiu, ele tem todo o direito na casa do seu senhor, do seu patrão, né? Do seu patrão, do seu chefe. Ele tem toda a liberdade dentro da casa dele para lhe dar o seu sustento a seu tempo, né? Cristo está perguntando. Bem-aventurado o servo que o seu senhor, quando vier, achar servido assim, né? Então, o servo que é fiel, ele está comparando o servo de Deus que não serve a Deus fielmente e o servo de Deus que serve fielmente, né? Ele está dando que dá de comer aqui o seu sustento
a seu tempo, o servo, né? Quem é o servo? Que é do seu senhor e ele está lá bem, né? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, acha tudo servido, tudo bem feitinho, está tudo tranquilo, que ele não tem feito nada de mal na casa do seu senhor, né? Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens, né? Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Então, se o servo é fiel, trabalha lá na casa do seu senhor direitinho, que não faz nada de errado, né? Então, ele tem até direito aos bens do seu senhor, né? Tem direito todos os seus bens, né? Ele tem direito de receber suas contas direitinho. O seu senhor não vai pagar o seu tempo de serviço faltando, porque ele é um servo bom. Ele pode até pagar suas contas com dinheiro a mais. Estou falando dos dias de hoje. Suas contas com dinheiro a mais, porque ele diz, não, fulano trabalhou para mim, ele merece. Ele é o meu trabalhador, ele é fiel, ele é íntegro, ele sempre trabalhou na hora certa, ainda passou dos seus horários, nunca reclamou. E eu dava de comer a ele fazia tudo direitinho, quando eu precisava já estava tudo feitinho, né? Cristo está comparando a uma pessoa dessa forma. Mas se você está trabalhando numa casa, né? E você só pensa em ganhar o dinheiro, né? Você só pensa em ganhar o dinheiro, você não faz seus trabalhos direito, o patrão chega lá para, mas fulano, ainda não fizesse isso, e você ainda fica com a cara feia, né? O que é que vai acontecer com você? O patrão vai botar você para fora por justa causa. Você não vai ter direito a nada, né? É isso que Cristo quer dizer com essa parábola do servo, desse servo aqui, né? Então, se você segue a palavra de Deus, a doutrina de Cristo, os mandamentos, peca o mínimo possível, você será recebido por Deus, por Cristo no último dia. Mas se você não faz essas coisas, o que é que você vai receber? Qual é a sua herança? O lago de fogo. É isso que Cristo quer mostrar aqui através dessa parábola dos dois servos. O servo preguiçoso e o servo bom de serviço, né? Que quando recebe as contas, o patrão ainda dá mais uma trocadinho a mais, né? Mas se aquele mau servo, eu estou falando do bom servo, né? Que ele ainda dá dos seus bens, ainda dá mais. Agora do preguiçoso, né? Do que eu falei também, que... Mas se aquele meu servo disser no seu coração, oh, meu senhor, tarde virá. Ele pensa que o patrão vai vir a quatro. Tá nem aí para a vida do patrão, né? Então ele vai fazer as coisas de todo jeito, vai dormir um sono, não faz as coisas, deixa lá pendente. Quando o patrão chega, tá tudo para. Mas fulano, não fizesse aquilo que eu te mandei, e coisa e tal, e começar a espancar os conservos, né? Até os amigos lá, até ele bate, né? E a comer e beber com os ébrios, né? Deixa seu serviço, vai para beber, que tem muitos que faz isso, né? Em vez de trabalhar, vai beber, abandona o serviço. Tem muitos assim nos dias de hoje, né? Então virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera e a hora nem que ele não sabe, né? E separa lá e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentro. Então ele vai chorar, né? Porque vai sair por justa causa, vai perder o seu direito, né? Mas o servo prudente que segue a Deus direitinho, não está em pecado, está na legião de Deus, vai receber a vida eterna. Deus vai receber ele. É isso, essa parábola, o que quer dizer, né? Vou dar uma paradinha por aqui, espero que vocês tenham gostado, né, da leitura, da explicação. Provavelmente não sou pastor, não sou mestre em nada, apenas estou lendo, né, a Bíblia e fazendo algumas comparações aqui para ver se vocês entendem, né, a respeito da doutrina de Cristo, né?
Então, espero que Deus abençoe a todos, muita paz, saúde, prosperidade. Estejam na igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, né, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Se vocês não conhecem a igreja de Deus, procure uma, né? Procure que existe igreja de Deus pregando, né, a doutrina de Cristo verdadeira, né? Cuidado, que tem igreja de Deus falsa, né? Eu vi uma igreja de Deus chamada Igreja de Deus Pentecostal. Essa não é igreja verdadeira. A igreja de Deus é igreja de Deus. Prega a doutrina de Cristo, sem interesse, né? Sem interesse no seu dinheiro, né? E pregue o mandamento de Cristo, né? E tem uma igreja de Deus nos tempos de hoje, porque a igreja própria que Cristo adquiriu da época dos apóstolos, ela não prevaleceu até um certo tempo, né? Ela não seguiu. A igreja de Deus não seguiu, ela morreu um pouco. Mas apareceu pregador, né? Enviado, né? Eu acho que enviado de Deus para mostrar a nova igreja de Deus para os dias de hoje, para os tempos de hoje. É uma igreja de Deus, prega a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo. Uma igreja que não é, que prega por dinheiro, certo? Que o evangelho manda pedir contribuição, né? Mas que essa não é prega pelo seu dinheiro, mas pela doutrina de Cristo. É a igreja de Deus. E como ela está mundialmente, ela está assim escrita como Igreja de Deus Internacional, porque é mundialmente, né? Então procure essa que talvez você ache a verdade. Se você não gostar, também eu não posso fazer nada, né? Então voltarei com o próximo vídeo no capítulo 25 de Mateus, né? É o sermão profético continua e é a parábola das 10 virgens, né? A parábola das 10 virgens, no capítulo 25 de Mateus. Esse é o próximo vídeo, né? Deixa aí um joinha para ajudar no canal, é muito importante esse joinha. Inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos para que o povo veja a verdade na Bíblia, né? E ative o sininho para receber as notificações, né? E tenho dito,